toda solução que fica mais complexa, a escalabilidade ela deixa de existir. Sem dúvida, reduz. Então essa é uma, digamos assim, uma lição de casa para o mercado. Quem conseguir encontrar essa solução que dê escalabilidade para contrato inteligente mais complexo composto, vai levar mercado. Operações mais complexas, que demandam vários passos, vários agentes, aí o Pix não dá conta e não foi desenhado para isso. O Pix é rápido, é barato, ele tem... Por quê? Porque ele é desenhado para uma lógica de pagamento simples, né? Para isso eu vejo a tokenização trazendo um ganho muito grande de automação de etapas. E aí o povo do banco, você está dando aula na GV de cripto? O que você acha de dar esse curso aqui no Banco Central também? E aí é um curso também que tem uma demanda muito legal no banco. Acho que semana retrasada eu terminei a 20ª turma entre Banco Central e GV. Bacana. De algo que começou em 2022. Né? Então assim, é uma loucura. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu primeiro podcast de câmbio. Sim, depois tivemos várias outras excelentes iniciativas para falar desse tema, mas esse aqui é o primeiro podcast de câmbio. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou Evandro Cassiano. E eu sou o Rafael Bianchini. Hoje fechando o nosso último episódio da 2ª temporada, com a presença ilustre do Rafael. E, por favor, Evandro, passe o currículo do Rafael. Eu não vou falar capivara. Eu sei que você brinca. Respeita o convidado. Respeito. Rafael, vou te contar que ela trata os convidados de maneira diferente. Sim, porque, sim. A audiência tem alguns já sabe. que ela chamou isso de capivara. Agora o seu você tem currículo. Quando é mais intimidade é capivara. Quando não é, tá bom, é currículo. Então. Por favor. E pra gente é uma honra receber aqui ele que é doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, bacharel em Ciências Econômicas pela Unicamp e em Direito pela USP. Especialista do Banco Central do Brasil desde 2008, com experiência em regulação e supervisão do Sistema de Pagamentos Brasileiros, o SPB, e o Sistema Financeiro Nacional, SFN. Coordenou o processo de consolidação normativa do SPB, atualmente participando do grupo de trabalho interdepartamental. Não corta não, deixa assim. Sem cortes. De tokenização do Banco Central do Brasil. Professor da FGV Law desde 2019 em criptoativos e disciplinas de economia e finanças voltadas ao direito. Rafael, é um grande, enorme prazer receber você aqui no Câmbio Desligo, encerrando essa temporada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá a todos e todas. Bom, eu que agradeço o convite. É importante fazer um disclaimer que eu estou aqui numa conversa mais informal falando em meu nome, não em nome do Banco Central ou da FGV. Então, os erros são de minha inteira responsabilidade. Erros nada. Começou humildemente, né, Roberta? Pelo amor de Deus. Poxa vida. Rafael, obrigada mesmo por você ter vindo. A gente convidou o Rafael mesmo, então o que interessa pra gente é essa conversa com você, fica tranquilo. E eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, já te contando que já tivemos respostas surreais aqui, como pessoas que, quando pequenas, não tinham o sonho de parar no câmbio, mas queriam ser a menina do patins do supermercado, pessoas que queriam ter sido contadores, médicos, é verdade. E todos eles estão no mercado financeiro hoje, todos trabalhando no câmbio. Então, vai lá, primeira pergunta, como é que você foi parar no Banco Central? Como é que você foi parar no mercado financeiro? Você que é formado em Direito, como é que aconteceu isso? Direito e Economia, né? Que curioso. Sim. Bom, tudo começou no curso de Economia. A gente tem aquelas matérias como macroeconomia e o Banco Central sempre está no meio da conversa, né? Gestão da moeda, do câmbio. Então, já era uma vontade que eu tinha. Teve um concurso, eu estava no 2º ou 3º ano. E aí eu fui fazendo as contas, falei, nem se eu passar vai dar para eu tomar posse. Então, meio que deixei dormente, falei, quando chegar um outro concurso, a gente presta. Fui fazer mestrado. Quando eu me formei, o mercado de trabalho estava horrível, então fui continuar. Me formei também com 21, era muito novinho. Muito novo. E aí, de repente, surge um concurso. Eu não era atento, não tinha essa cultura de concurseiro, né? Falei, eu não estudei a tempo. Mas vou prestar para tentar, e no próximo concurso eu já sei mais ou menos, e acabou dando certo, e estou lá desde então. E você buscou a carreira pública porque o mercado estava ruim, e aí você ficou de olho no Banco Central, não foi um plano assim, quero trabalhar no Banco Central?
Foi assim, na verdade, no caso, era bem específico para Banco Central. Não tinha uma noção de concurso, de nada, era específico para banco. Eu fui trabalhar em banco privado, trabalhei no Unibanco, que agora é Itaú, né? Eu gostava do trabalho, mas uma coisa eu não gostava, que eu não me sentia satisfeito, né? A ideia de trabalhar para gerar lucro para alguém. Então, eu queria trabalhar na ideia de serviço público mesmo. Acho que eu tenho essa vocação. Eu realmente me identifiquei muito no banco, na ideia de fazer algo para a sociedade, enfim. Tinha um propósito, né? Bacana. Claro, é um ambiente de trabalho gostoso, eu trabalho com o que eu gosto, mas esse propósito me dá. Então, realmente, tem vários colegas que se identificam mesmo com essa ideia de trabalhar no Estado. Não, assim, por aquele estereótipo que a gente tem também, que a gente sabe que existe, mas pela ideia de fazer algo, falar assim, isso aqui vai ser legal, vai trazer um ganho para a sociedade. Não pela ideia da estabilidade, né? Mas pela ideia do servidão, né, Rafael? Exato. Você sabe que a estabilidade, quando eu entrei no banco, eu tinha 26 anos. Eu entrei um dia depois do meu aniversário. Jovem. Então, nem era algo que eu pensava. A primeira vez que eu entendi a importância da estabilidade foi quando teve a crise de 2015 e 2016, eu vi amigos, colegas sendo dispensados. Mas até então, confesso que não era algo que me passava. Claro, minha mãe, tem que ser emprego estável, tudo mais, mas eu não entendia muito isso. Sua família é do mercado financeiro também? Não, minha mãe é professora aposentada, servidora pública. Então, para ela, a vida dela teve uma estabilidade quando ela passou em concurso. Então, para mim, ela queria a mesma coisa. E eu confesso que eu nem pensava muito nisso. Isso realmente não era uma questão, mas talvez por isso, que eu passei tão novinho, né? E a geração mais velha que a minha passou por planos econômicos, desemprego nos anos 90. Então, assim, foi uma geração que pegou uma estabilidade muito grande que eu conhecia de longe, né? Aqui a gente entrevistou alguns ex-servidores do Bacen, né? Entrevistamos o Varanda, o Magela. Nenhum deles também buscou alguma coisa nesse sentido. Um buscou porque, sem querer, se inscreveu, né? Foi caso com o amigo Varanda. O Varanda. O amigo tinha que... O amigo que convidou ele para prestar o concurso, ele se inscreveu, o amigo não se inscreveu, ele não queria passar, passou. Né? Foi um negócio assim, meio sem querer. Histórias interessantíssimas, mas ninguém mesmo veio por esse objetivo. E convido todos vocês a maratonarem o episódio do Varanda e do Magela. Legal. Varanda contando toda a trajetória dele dentro do Bacen, dos planos econômicos, Magela vindo parar no câmbio sem saber. Imagina, você começa a olhar para o Magela sem saber nada de câmbio. Então, era interessantíssimo. Mas todos eles tinham um propósito assim de fazer a diferença, servidores muito qualificados. E isso é uma bandeira que a gente tem levantado muito aqui, né? O nível de qualificação das agências regulatórias, das autarquias, das instituições públicas que hoje estão aí de olho em tudo que está acontecendo no mercado financeiro, que vamos combinar, não é pouco, né? É bastante. Rafael, começando agora já a quebra de roteiro, mas uma curiosidade que me ficou. Da onde que você tira, formado em economia na Unicamp, vou para o direito também? Da onde que surgiu isso? Você sabe que surgiu da época que eu prestava vestibular. Eu era aquela pessoa super indecisa, então quando eu prestei biologia, medicina, economia. E assim, meu plano original era fazer direito. Na Unicamp, né, porque eu sou do interior que não tinha nem faculdade pública, eu não tinha grana, então eu tinha que fazer pública. E na Unicamp não tem direito até hoje. Então, o meu curso... Aí eu olhei e falei, vou colocar economia lá. E interessante que foi chegando na hora, aí eu olhei a grade do direito, tinha muita matéria de filosofia, que é um assunto que eu não gosto. Eu falei, vou prestar economia na USP também. Aí, no final, acabei passando na USP também. Meu número USP é como se eu tivesse entrado lá atrás. Mas decidi fazer Unicamp. Acho que também teve assim, minha mãe já vai para uma cidade interior, é mais tranquilo. E depois ficou aquela vontade. E aí, quando um dia tinha um amigo meu, ele falou, vou prestar direito na USP. Pensei, não tenho compromisso nenhum. Vou prestar também. Porque eu já tinha aquela vontade de fazer, né? Já estava no setor público também, num emprego anterior ao banco, que era um Tribunal de Contas aqui do município. E assim, a gente sentia que muita coisa precisava ter essa base de direito. Me sentia... sabe aquela coisa da gente não saber? Eu fui aprovado por economia, mas você fica assim, não, mas eu preciso saber. Eu estou sendo pago, eu preciso entender o que eu estou fazendo. E aí eu prestei e acabei passando. E foi meio que esse meu amigo, no último dia, ele não foi fazer a prova na segunda fase e eu acabei indo fazer o direito e aí... Você passou 2 vezes na USP, é isso?
Isso, uma em economia, né, para 2000 e uma em direito. Fácil assim. Mais uma igual pessoa. Pedro Heroles. Pedro Heroles também, mais uma pessoa que passou 2 vezes na FUVEST, né? É. A gente vai. O Pedro passou em medicina Medicina e depois direito. em direito. Pô, pelo amor de Deus, né? Concorridíssimos. O Pedro ainda fez, acho que 1 ou 2 anos de medicina, lembra? Ele Agora comentando ele aqui. se formou. Ah, meu Deus do céu, hein? Não é fácil, não, hein? Vai, Passar cara. 2 vezes na USP, pelo amor de Deus, hein? E sabe o que é curioso? A segunda vez que eu não... A primeira, assim, eu tava de ensino médio, então tava bem fresquinho as coisas. A segunda, que eu não estudei nada. Eu fui bem melhor que na primeira, claro. Como assim? Acho que tem um ensino superior. Quando você faz uma faculdade, ela te ensina a escrever melhor, articular Dimensionar raciocínio. tempo, ver que tem as coisas que são absurdas ali, visivelmente, né? Técnica. Que legal. E a única curiosidade tinham questões de livro, eu tinha lido todos os que caíram, eu errei todas as questões de livro. Que incrível. Que legal, Muito que boa legal. essa história. E hoje, qual é a função que você tem no Banco Central? Um assunto complicadíssimo, hein? Como cruzar a tokenização. Você pode falar mais pra gente sobre esse grupo de trabalho hoje que você atua? Claro, é um grupo com várias pessoas, até você teve até dificuldade de falar o interdepartamental, né? Porque esses nomes do setor público são gigantes mesmo. Então, a grande questão, assim, hoje se discute muito tokenização. Então, você sabe que tem uma febre para tokenizar tudo, que é basicamente representar em blockchain, né? Qualquer coisa. E tem questões jurídicas que surgem, né? Se o título nasce na blockchain ou se o título já existia previamente, foi levado para uma blockchain, tem regras jurídicas diferentes. Então, uma conclusão que a gente tem é o seguinte, olha, não basta só tokenizar. Para a tokenização trazer ganhos de eficiência, a gente precisa ter regras jurídicas claras, né? Em alguns casos, a gente precisa de regras mais específicas e em alguns casos, as regras existentes dão conta. Então, você tokeniza e, a partir das regras do direito que já existem, você consegue extrair conclusões. Porque o mercado, embora a tecnologia traga potencialidades, precisa de segurança jurídica, né? A gente ainda não terminou, quer dizer, a gente já terminou o relatório, mas ainda falta aquelas aprovações e tudo mais, né? Mas foi muito legal, porque é um trabalho eu nem sei quantos departamentos estão envolvidos, assim, mas as pessoas, a gente acaba vendo, mas tem procuradoria, Denor, enfim, tem muita gente, é muito legal. Poxa. E é impressionante essa interdepartamentalização. Você conseguiu, desculpa. Mas tô raciocinando faz 15 minutos sobre essa palavra. Aí eu consegui. Ufa! Não vai precisar. Muito bem, mandou no meu bem. caso, ninguém vai precisar cortar. Mas essa interdepartamentalização é um aspecto importante e relevante de um olhar que a gente tem observado do regulador, no sentido de pôr um assunto no centro e pôr tudo que eu preciso em volta desse assunto. O que para a gente, que é quem recepciona a regra, quem coloca em prática o negócio, eu, pelo menos, falo por mim, eu percebo que o mercado tem sido ouvido, né? Então, não é, meu Deus, sai uma circular, sai uma regra, mas eles esqueceram de pensar na tributação, esqueceram, isso aqui agora vai ter que chamar a Receita, agora vai ter que chamar uma legislação esparsa. Aí você tinha antigamente, né? Isso muito antes do marco cambial, uma verdadeira coxa de retalhos de legislação, porque a lei não era principiológica, então toda hora tinha que ter uma normativa, uma regra, uma lei, às vezes até uma ordinária sobre aquele assunto. E que pra gente está dando uma baita velocidade, né, Rafael, na aplicação das coisas. Que o mercado está sendo ouvido, o assunto está sendo colocado no centro e mesmo sem ter noção de quantos departamentos estão envolvidos, às vezes, para sair uma coisa, quando sai, ela sai muito completa. Ela sai de ponta a ponta, prevendo o que vai acontecer aquilo. Seja do ponto de vista do balanço, né, no caso dos ativos virtuais, a gente tem discutido muito isso lá na comissão. Como é que vai ficar o balanço das empresas, né? Como é que determina a capacidade financeira? Como é que identifica as partes? Como é que isso? Como é que aquilo? Então, tudo isso faz parte desse processo que a gente recepciona muito bem, viu? Queria dizer aqui, como consumidora da regra, que tem funcionado bem. E sendo uma área de regulação, é assim que você está atuando, né? Esses desafios devem ter sido enormes no último ano, né? Por conta de tanta mudança. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que tem duas coisas. Uma é uma mudança de cultura no Banco Central, acho que diria de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá.
Quando eu entrei no banco, né, em 2008, a gente via da geração mais velha uma cultura de, entre aspas, não demonstre vulnerabilidade na frente do ente regulado. Por quê? É Sim. fato. Eu não estou no dia a dia com cliente bancário, cliente de uma corretora, então eu não sei essas necessidades. Só que a gente também tem que lembrar que o outro lado também sabe que a gente não sabe. Sim. Né? Então, por mais que a gente tenha formação complementar, a gente estude, tenha boa vontade, eu não estou. E, primeiro, o Banco Central começou a ter mais consultas ao mercado, né? E assim, a gente tem que, numa consulta, ser honesto no sentido, o interesse do Banco Central é um, o do mercado é outro. Às vezes eles convergem, né? Um mercado que funciona bem é bom para o regulador, às vezes não. O regulado ele quer maximizar retorno para o acionista, o Banco Central quer... E acho que isso foi muito legal, a gente começou a ouvir mais. E teve uma outra coisa, a gente teve por volta de 2019, 2020, um decreto de consolidação de normas, né? E foi uma grande lição de casa que a gente teve de olhar e falar assim, olha, vamos pegar todas as normas que a gente tem sobre cada assunto e se a gente tentar olhar e colocar... Porque assim, às vezes norma de economia é muito gerada no calor do momento para resolver um problema específico. Refletindo, às vezes, uma dor naquele momento da sociedade, né? Exatamente. E aí a gente falou, não, vamos fazer assim, colocar... Eu participei de uma norma que essa do sistema de pagamentos, eram 20 e poucas normas em uma só. E a gente via assim, norma de tempos diferentes, usam vocabulários diferentes. Mudou lei, a norma está defasada, está com uma nomenclatura antiga, isso gera um ruído. Então, assim, é um desafio enorme também do nosso lado, mas é gostoso, porque você vê um produto melhor. Sim. E o que eu falo, né, até como professor, também assim, a realidade é complexa. Não adianta a gente achar que uma realidade complexa a gente vai conseguir resolver com uma norma simples que vai ter 2, 3 palavras. Então, às vezes, a norma detalhada é para uma realidade detalhada. E trazer o mercado também, a gente percebe uma coisa, o mercado não é um só. Tem divergência de interesse, tem conflito. Então, trazer isso para reconhecer é muito rico. A gente aprende muito e, modéstia à parte, acho que assim... O que eu vejo, a avaliação do Banco Central, dos processos que eu faço parte, a nossa atividade reguladora deu um salto de qualidade. Sem dúvida. As normas novas são... A nova norma cambial, eu não participei diretamente, participei de algumas discussões pontuais, mas assim, em termos de qualidade para o mercado... Salto quântico. E ele falou a palavra Banco Central, óbvio, ele falaria muitas vezes, e eu não posso deixar de mandar no último episódio da 2ª temporada. Continuamos na saga, a gente continua. A luta continua, né, no objetivo de trazermos Bob Fields. Já agora, tá no final de mandato. Era isso que eu ia falar, tá bem no final agora, então nada vai nos impedir de chegar a Bob Fields, né? Então você que está nos assistindo agora, não seja muquirana, a gente tem dito isso, por favor, deixa o seu like, deixa a sua curtida, ativa o sininho e claro, por favor, encaminhe esse vídeo a Bob Fields, por favor, pra gente conseguir trazer agora. O convite continua, não era ao presidente. Não, é Roberto, o que me interessa é o Roberto Campos. O convite é a pessoa, onde ele estiver, se ele estiver mudando de ramo, abrir um restaurante, pouco me importa. O convite. É o Roberto Campos Neto, é a pessoa que me interessa, não é a cadeira que ele ocupa. Estamos aí. Por favor, ajuda a gente, viu, pessoal? Ajuda a gente. Vai, Evandro, pode continuando. E, Rafael, seguimos a programação normal. Seguindo, mas se não tivesse essa pausa, não era nós. Rafael, a agenda BC+, essa agenda interessantíssima, ela tem assuntos, né? Aqui a gente já fez isso, esse disclaimer também, de que a gente elogia muito a gestão do Roberto, no sentido de a nossa visão é que ele acelerou, mas não nasceu nele, a gente tem que falar a verdade. A agenda BC+, é uma agenda do corpo, tanto que eu vi muita gente falando, ele vai sair, a agenda vai parar. Gente, a agenda não é dele, a agenda é do Banco Central, né? Alguns já disseram que talvez o Ilan foi quem puxou essa agenda, implantou, não sei dizer quem é o pai da criança, mas ela é interessante. E tem assuntos desafiadores que você trabalhou neles. PIX, Drex, internacionalização da moeda, correto? E incluíram agora um bloco adicional ali que é a inteligência artificial. Como que vocês no banco acontecem essas discussões e como que vocês trabalham nela para que indicação internacional, vocês estudam o que está acontecendo no mundo, conversa com quem, da onde que nasce essa agenda regulatória futurista, digamos assim? O legal é que você usou o nome BC+. BC+, foi a agenda do Ilan, agora é BC hashtag. Já é legal ajudar o crédito. Obrigado, estamos aprendendo. O Ilan, assim, primeiro, eu sou fã incondicional do Ilan, acho que a gestão dele foi
desde que eu estou no Banco Central, acho que é a minha favorita em termos de organização do banco e tal. E ele ouvia muito a área técnica. Então, ele juntou demanda de área técnica e, no fundo, assim, coisas que estavam esparsas e priorizou aquelas que a gestão dele considerava mais importante. O Roberto Campos, quando ele veio, algumas, inclusive, são assim, não conseguimos fazer na BC+, vamos trazer para a BC Hashtag, e tem outras. Então, é legal ver essa continuidade, cada um deu a sua cara para a agenda, né? Mas é legal que a marca ficou BC+, e daqui a pouco vai ter, provavelmente, outra, né? Então, foi um esforço muito legal. E você falou da parte internacional. Então, acho que isso, para a gente, é algo muito importante. Vários assuntos que a gente trata, né? Por exemplo, quando vai falar de capital de banco, tem acordo da Basileia. Não é algo que a gente, no Banco Central, faz sozinho. Existem compromissos internacionais do Banco Central. Então, às vezes, a fonte primária que a gente vai buscar a nossa regulação são nessas grandes diretrizes internacionais. E muitas vezes são diretrizes que o Banco Central participou da elaboração, porque a gente também participa de grupo de trabalho internacional. Eu já participei. No momento eu não estou participando de nenhum, mas já participei de alguns. Então, a gente participa. São vários países discutindo esse assunto, sai um texto de consenso e a gente traz para a nossa norma, né? Isso é importante, essa convergência internacional é algo bem importante que a gente tem. Mas, para alguns assuntos, por exemplo, eu trabalho com regulação de infraestrutura do mercado financeiro. Essa convergência padrão internacional é 80%, 90%. Uau. Outros assuntos, você falou de Pix. Pix é um negócio que eu sou fã. E eu sou fã que eu acho que ele representa digamos assim, quando o Estado funciona como as coisas acontecem, né? O Pix, ele foi de novembro de 2020, ou seja, tem 4 anos, mas a ideia dele vem de muito antes. Quando a gente teve a reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro lá no começo da década de 2000, veja, isso era uma política do Armínio Fraga. Uau. Né? Teve a consolidação do sistema de pagamentos e as pessoas começaram a estudar pagamento de cartão, de varejo e viram algumas ineficiências. Tinha um grupo de estudo do mercado de cartões e aquilo foi evoluindo até o momento que a gente chega. E eu tenho eu fui gerente desse projeto, então eu gosto de citar. Tem um relatório de vigilância do Banco Central de 2014, ou seja, publicado em 2015. Não vou lembrar o número da página, mas assim, quando o Banco Central fala, veja, começo de 2014, a gente incentiva o mercado a olhar. Alguns países estão fazendo sistemas de pagamento que funcionam 24/7, em tempo real, para fazer pagamento instantâneo. E a gente estuda que o mercado estude a adoção disso. Gostaria que, uma solução do mercado. Por que eu gosto de mostrar isso? Lá para trás, já tinha gente do Banco Central, colegas, olhando, falando, esse negócio de pagamento instantâneo é importante, né? Era uma política. A ideia original era que o mercado criasse, e eu falo, tá publicado na internet, então todo mundo pode ver. Por uma série de questões não foi, tem o custo, quem vai pagar. Isso em 2017? Não, 2015, mas o texto é de 2014, né? Nossa, que legal. Muito legal. É muito legal. E a gente teve uma vantagem de uma adoção, entre aspas, tardia, porque óbvio que o Pix não é uma coisa tardia, que a gente conseguiu aprender com quem fez. Então, tem coisas no Pix que já nascem diferentes desses primeiros. Então, por exemplo, esses primeiros sistemas de pagamento, os bancos iam fazendo as transações, os pagamentos instantâneos, né? E no final de um período, no final do dia, eles faziam uma compensação. O Pix já não faz isso, ele já faz direto em conta no Banco Central em tempo real. Então, se não tem dinheiro na conta do banco, da instituição de pagamento, o Pix não acontece, né? E outra coisa, por exemplo, a gente discute muito tem padrão de mensageria. Então, os países criavam soluções internas. O Pix ele adota um padrão ISO, que hoje em dia é a tendência global. Então, ele já nasce pronto para ser interoperável com outros Pix que adotam esse padrão de mensageria. Ele não é hoje porque ele manda um acordo com outros bancos centrais e tal. Então, ele nasce lindo, assim, né? Mas é um trabalho de várias gestões. Então, assim, cada gestão foi e deu a sua marca, seja deixando uma equipe trabalhar. Antes do Pix, teve na gestão do Ilan, por exemplo, uma coisa importante, liquidação centralizada de cartões. Então, tentar dar uma ordem para o mercado de cartões. Até o momento que se concluiu que o mercado não ia criar, né? E aí foi na gestão do Roberto Campos. Antes do Pix foi precedido de uma reorganização interna, né, que acho que agora precisaria rever essa reorganização, ela criou alguns problemas também.
E aí criou algo que eu acho que, assim, se a gente pensar no Banco Central hoje, para o cidadão é o mais visível e o mais querido, acho que... E realmente com a proposta de democratizar o acesso à bancarização, né? Um papel social impressionante. Impressionante, porque milhares e milhares de brasileiros estavam totalmente fora do sistema financeiro, e isso... assim, olhando do ponto de vista social mesmo, o quanto isso traz de prejuízo para o ser humano que não consegue estar bancarizado, né? E hoje você, assim, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha uma conta nem num banco digital e que não use o Pix para uma atividade qualquer, de uma diarista a uma empresa de comércio que vende muito, todo mundo está inserido no mesmo... A filantropia ganhou com isso, né? Muito. Eu sou uma pessoa que me condou no farol com alguém que tá ali, mas eu não ando com dinheiro. Então a minha doação... Você consegue doar no Pix pro agora cara. Ele tá ali com uma plaquinha dizendo, passa o meu Pix. Então a inclusão, o papel social... Isso lindo. lá fora foi um feito impressionante, né, do Banco Central. Assim, a gente que tem contato com o exterior praticamente todos os dias, né? Um dia sim, um dia não. Você percebe que para eles essa ideia da instantaneidade do crédito é um negócio louco, né? Eu tive na Argentina em fevereiro, o pessoal fala que já existe o Pix internacional. Sim, porque ele atravessou a fronteira, abriu uma conta de não residente, uma conta de não residente, verdade. Aqui, volta para lá, volta com a maquininha de cartão e você, brasileiro, tá pagando em reais na Argentina. Com Pix, com Pix, entendeu? Eu falei, mas você aceita Pix? Ele, sim, em reais. Eu falei, gente... Eu, no meio do caminito ali, eu falei, eu não tô acreditando que eu vou pagar em Pix no caminito. Vou. Aí eu fiquei questionando que maquininha é essa, tal. Maquininha de bancão. O estabelecimento tinha uma conta de não residente aqui no Brasil, recebia os reais, a maquininha que tava lá. Então, essa ideia de conseguir ter essa instantaneidade, pro Pix internacional é um 2, né? Vai começar a acontecer, não esse arranjo, né, que a gente está comentando, mas o Pix de fato, acho que é um caminho sem volta também a gente ter que outros países comecem a olhar para essa instantaneidade. Eu também confesso que sou bem fã do Pix, viu? É demais, acho que não tem quem, né? Eu queria falar agora um pouco sobre o Bruno Diniz, né? Até um abraço, Bruno Diniz. Ele escreveu um livro recente chamado A Era da Criptoeconomia, né? Onde ele trata muito de tokenização e tudo. Essa tokenização da economia, que inclusive faz parte do que você trabalha hoje, como que você foi parar em economia, direito e tratar sobre tokenização, ativo virtual, a criptoeconomia? Criptoeconomia. Como você caiu nisso, né? A gente entrevistou num episódio passado, né? Não, há 2 episódios atrás, a doutora Ilene, que é sua colega de FGV também. E ela, interessante, ela foi parar num curso lá fora, né? Ela contou que num curso lá fora que ela foi, acho que em 2008, que ela foi conhecer o Bitcoin, né? Ela falou, o que é isso, né? E você, como você foi parar e gostar dessa maluquice? O meu veio de trajetória de pós-graduação. Então, uma das razões, eu até tinha esquecido de falar, que me incentivou a entrar no Banco Central, foi que eu sabia que o Banco Central tem lá um programa de pós-graduação, onde você pode tirar uma licença para fazer um mestrado, um doutorado. Eu pensei, bom, eu tenho interesse em fazer, né? Mas eu também preciso pagar minhas contas. Viver de bolsa vai chegar uma hora que fica difícil. E aí... Em 2012, eu fui para o mestrado e, na época, eu estava trabalhando... Tinha toda aquela agenda pós-crise de 2008, que era com derivativo. Derivativo era o assunto do momento. Então, minha dissertação foi sobre derivativos. E aí, aquela coisa, a gente está para fechar a dissertação, começa a surgir coisas legais que a gente olha. E no finalzinho, e aí eu falei, não dá tempo. E o assunto que surgiu não era nem cripto, era o seguinte, o que eu notei os mesmos derivativos que causaram problema aqui no Brasil, principalmente para os grandes exportadores, né? O caso da Sadia é o mais famoso, foram na União Europeia, por exemplo, o problema com eles tinha sido para famílias que financiavam imóveis. Pessoas diferentes, em contextos diferentes, tem alguma coisa errada, porque a gente imagina que é um problema de governança corporativa, mas lá eles estão fazendo a mesma coisa, família. E aí, no meu doutorado, meu projeto era estudar, no fundo assim, explicando de maneira bem simples, bem imprecisa, né? Meu orientador falava que tinha que explicar assim para sua avó entender. Que não entende nada.
primeiro, para que o sistema financeiro serve? Segundo, dado o que o sistema financeiro vai trazer de valor para as pessoas e onde que as pessoas compram produtos que não casam com as necessidades dela no sistema financeiro. E como era de direito, fez tudo errado, como que eu peço minha indenização? Esse era o meu tema. E aí, entre esses produtos onde as pessoas tomavam decisões ruins, evidentemente derivativo entrava. E na época, no meu doutorado, estava no hype do Bitcoin, no hype de 2017. Né? Então, a gente começa a estudar cripto entre os produtos. Inclusive, eu digo o seguinte, às vezes a gente tenta ser inovador, a gente apanha. Na minha banca de doutorado, eu apanhei por uma parte que eu falava inovações financeiras recentes. Criptoativos, stablecoins e pagamentos instantâneos. Não tinha Pix quando eu defendia. Então, falar disso era uma coisa... Você tá maluco. maluco. É pagamento instantâneo? O que você está falando? Tá né? inventando. Agora, tá lá provando que era isso. Está aprovada agora. E aí, eu comecei a estudar, no caso, era mais uma ideia de como as pessoas tomavam essas decisões de investir em cripto, porque, assim, investimento em cripto, ele é bom ou ruim? Quem é do mercado sabe que não existe bom ou ruim. Quer dizer, existem umas coisas ruins, né? Tigrinho é ruim. Mas assim, existe investimento apropriado. Então, se você está investindo, Bitcoin é ativo de risco. Tem gente que tem apetite a risco, pode arcar, é maravilhoso. Tem gente que não tem. Então, o mais importante é você entender, ter capacidade de arcar com aqueles riscos. Né? Tem aspectos tributários que às vezes tornam algo adequado ou não a você. E aí eu comecei a estudar mais. E no Banco Central, quando eu voltei do meu doutorado, estava na febre da tokenização, cripto e tudo mais. Então, eu já me inseria nesses assuntos. E aconteceu uma coisa curiosa que na FGV, a gente tem de tempos em tempos edital para oferecer cursos de curta duração para o mercado. Eu falei assim, vou tentar oferecer um curso de cripto que consolide as coisas que eu estou vendo, né? E aí o pessoal falou, o que você acha de abrir uma optativa disso? Eu falei, gente, ninguém vai querer fazer uma optativa de cripto. Assim, é um engano total. É uma optativa super disputada, sempre lota inscrição na hora e tal. E aí o povo do banco, você está dando aula na GV de cripto? O que você acha desse curso aqui no Banco Central também? Muito legal. E aí é um curso também que tem uma demanda muito legal no banco. Acho que semana retrasada eu terminei a 20ª turma entre Banco Central e GV. Bacana. De algo que começou em 2022. Né? Então, assim, é uma loucura. E aí que eu entrei. E aí, claro, você começa a estudar como que as pessoas investem em Bitcoin, qual é a psicologia do investidor, de repente você está estudando a tecnologia, aí você começa para contrato inteligente, e aí os assuntos vão diversificando, vai ficando uma coisa, cada vez vai tendo algo a mais. E esse mercado é muito legal, porque ele consegue ter interface com várias áreas. Né? Então, por exemplo, eu não sou formado em TI. Então, é óbvio, e que eu falo isso para os meus alunos, pessoal do banco, que eu não estou aqui disposto a te explicar a tecnologia de Bitcoin como alguém de TI. Primeiro que eu estaria mentindo, porque eu não sei, eu consigo ler as equações, eu consigo entender, né, a regra de negócio e tal, mas tem gente de TI com formação melhor que a minha que vai explicar melhor que eu, então por que não beber das fontes de quem sabe direito e eu fazer aquilo que eu entendo, que é a regulação, que é a parte econômica e tal. Então, também isso acaba estimulando a gente a ter contato com muita gente diferente. Acho que ultimamente, assim, as minhas referências, quando eu tenho dúvida, é perguntar para o pessoal da TI, do Banco Central, que eles sabem as coisas. Então, foi meio que assim que eu caí nesse mercado, né? E agora a gente tem... E que é um mercado sem volta, né? É a tokenização... Entramos na era, né? A tokenização, a criptoeconomia. A gente vem falando muito sobre isso aqui no podcast, Rafael, porque a gente tem um público que é um público ainda muito conservador, né? Um público muito originário do câmbio, de como ele nasceu lá logo na abertura dos mercados pelo Collor e tal. Porque sim, pessoas, eles ainda estão vivos, viu? Vivos, trabalhando, dando expediente. Ativos. Não estou falando de uma coisa de 100 anos. Estou falando de uma coisa de 40 anos, de 30 anos. Essas pessoas já eram maduras e continuam maduras trabalhando. Então, para eles é muito... E a gente convive, né, num ambiente bastante tradicional e bastante moderno, né, com muita coisa acontecendo com as fintechs. E a gente vem alertando o pessoal, olha, quando você for estudar câmbio, não é só o marco cambial, o câmbio pronto. Pode começar a pensar em entender sobre TI, sobre stablecoin, né? Sobre blockchain. Essas palavras não são palavras bonitinhas que você joga para causar um impacto no texto, né? Comece a entender qual que é a aplicabilidade disso, porque certamente você vai virar um operador de tecnologias no mercado financeiro, assim como existe a discussão de será que seremos substituídos pela IA? E não seremos substituídos pela IA, mas sim
sim por pessoas que sabem dar bons prompts, né? Quem fizer um bom prompt vai extrair o melhor. E no mercado financeiro não muda. Eu tenho outras iniciativas, né? Eu participo de outras iniciativas assim de criação de conteúdo. Uma delas é uma live que eu faço quinzenal, às vezes mensal, desde o início da pandemia, 5 anos, que chama Resenha do Comex, né? Do Comércio Exterior. E junto com o meu amigo lá, o Jonas Vieira. E a gente tem percebido como o importador e o exportador já começa a questionar. Tá, eu preciso comprar fertilizantes da Rússia, tá? Não estou comprando de um russo que quer apertar um botão e explodir o mundo. É a mesma fábrica que eu comprava legítimo. A vida inteira. É fertilizante. Eu sou uma pessoa do agro, preciso do fertilizante, tá tudo certo. Mas ele está desplugado da rede SWIFT, né? Ninguém quer fazer a operação, porque agora... Cuba. É legítimo, o empresário cubano e no caso da Rússia, acho que ela tá mais ainda... tá mais recente essa ferida. Exato. Do agro. Por causa do agro, né? Em Cuba, assim, honestamente, tenho que puxar para ver qual que é o produto, além de charuto, que a gente tem mais, né? Além da bebida, que a gente tem ainda ali. Mas com a Rússia, além da gente ser um importador ferrenho de fertilizantes, somos também importadores de tecnologias russas. Assim como somos de Israel, né? O Waze que o diga. Então, né? O pessoal do comércio exterior nos grupos já começa, tá, pessoal, mas eu não consegui desenvolver um fornecedor para esse produto na Índia, que foi o primeiro. E o câmbio tradicional não pode. O câmbio, nenhum banco quer fazer remessa porque está desplugado da rede SWIFT. Preciso pagar. Como vou pagar? Vou pagar com cripto. Vou pagar com cripto. Eu tenho uma wallet lá fora, vou fazer a transferência, faço, né? O fornecedor já tem, faço o ajuste no meu balanço no mês subsequente, a Receita não pede contrato de câmbio, não tem nada a ver, desembaraço da mercadoria com aspecto financeiro, preciso resolver o meu problema. E aí, às vezes, eu vejo os haters da tecnologia, né? Nossa, cripto, isso aí, meu Deus, isso é furada. Como se estivesse atrelado a, sei lá... Deep Web. A Deep Web. Eu brinco, né, gente? Não é porque eu falei cripto, blockchain, stablecoin, que eu tô falando de tráfico de crianças, né? Tráfico de ser humano, venda de órgãos. Não. Tô falando de uma operação lícita com uma opção, né, ao câmbio tradicional, convencional no papel. Então, acho que excelente essa iniciativa, tanto da GV, de ter cursos focados para isso, e mais ainda do BC, porque a gente já sabe que a agenda de inovação do BC, a gente puxa-saco mesmo nesse sentido, porque a gente sente o resultado disso na prática, né? Você, bem mais velho do que eu, deve lembrar da época do contrato de câmbio assinado no papel carbono, como era difícil. As coisas eram muito difíceis, né? Para liquidar o contrato, tinha que o motoca tinha que ir até o centro, levar lá na sede do banco, tinha que carimbar. Hoje não tem mais isso, né? Então, que top isso, assim, podia ficar umas 15 horas falando só sobre esse assunto, que tá excelente, excelente. E você tem outro curso na FGV também, né? Aliás, eu tô na lista lá de espera, quando abrir turma de aviso, que é sobre fintechs, né? Eu tô na lista de espera desse curso também, eu tô. Mas esse é de fintech meio de pagamento de varejo? Fintech esse não é meu. Ah, não é seu também? É de um colega muito bom, assim, todo mundo ama esse curso. Porque esse de ativos virtuais e o de fintech... O Instagram, o algoritmo do Instagram te pegou também nesse curso, também, né? Me pegou também. E é maravilhoso, porque tanto esse de ativos virtuais quanto são assuntos espinhosos e que, assim, a gente tem um pouquinho de medo quem é o especialista que está falando, né? Então, acho que a credencial de alguém que estudou, tem formação acadêmica para isso, pesquisa externa, faz isso muito legal. E eu queria ouvir de você um pouquinho, nesse lance de ativo virtual, o que é que você acha como imprescindível que tem na sua grade, que você fala com seus alunos e que você poderia deixar aqui até de uma dica para a nossa audiência, de uma trilha de conhecimento para ele começar a se aprofundar nos ativos virtuais? Acho que, em primeiro lugar, é escolher a fonte de leitura. Assim, como é um assunto de inovação, assunto do momento, é muita gente querendo falar, tem muito charlatão falando coisa vazia. Então, escolha fontes de boa credibilidade. Então, assim, por exemplo, a FMI tem textos incríveis sobre o assunto. BAS, Banco de Compensações Internacionais, tem textos incríveis sobre o assunto.
FMI também tem uma agenda de inovação, então eles têm lá Fintech Notes, alguma coisa assim, e não só de cripto, mas de outras coisas, que são textos profundos que trazem com estudos empíricos robustos, né? E se você olhar os textos melhores, são assinados por 5, 6 pessoas, o que já dá uma ideia da quantidade de conhecimentos envolvido. Então, selecione bem suas fontes, acho que é o primeiro ponto. Assim, não fica procurando, por exemplo, muitas vezes, nada contra o mercado, mas há um conflito de interesse. Quem quer vender um produto para você... Claro, ele vai descrever da melhor maneira que atinge os objetivos dele. Aliás, o gestor dele espera que ele faça isso. Se ele não fizer isso, vai ser substituído. Exato, então, o bônus vai cair. Lógico, lógico. Então, assim... olhe para isso, acho que é um primeiro aspecto importante. Toma cuidado com muita gente assim, a palavra disruptivo, quando você está num grupo desse, você vai ouvir umas 10 vezes por dia. E tem coisa que não é disruptiva e a pessoa usa do mesmo jeito. Sim. Né? Aliás, vocês falaram muito de pagamento instantâneo, que é um negócio fantástico. Para gente que é da área de... antes de estar atuando mais em cripto, eu atuava mais em sistema de infraestrutura tradicional, né? O instantâneo já existia. A gente tem a TED há mais de 20 anos. E muitas pessoas falavam, o Bitcoin, o negócio dele que é o instantâneo. Eu falava, mas a TED é mais rápida que o Bitcoin. Quando veio o Pix, isso o pessoal começou e ficou muito mais palpável para o público, esse tipo de coisa, assim, né? Então, tentar entender com mais profundidade os assuntos. Então, assim, toma cuidado com o assunto. Então, primeiro, acho que é tentar entender a tecnologia, mesmo que você não seja um programador, mas a partir do que ela traz de mecanismo de incentivo, por exemplo. Quando a gente olha o Bitcoin, por exemplo, ele é todo desenhado a partir de uma ideologia libertária para não precisar de Estado, não precisar ter regulador, então vai ter a ideia de ter um consenso numa comunidade. E como que ele é desenhado para se autorregular? Acho que a beleza... Eu não sou entusiasta de Bitcoin enquanto investidor, né? Mas até tem problemas ambientais também bem sérios, mas... em termos de beleza do desenho do Bitcoin, como ele é desenhado para ter uma tecnologia robusta. Assim, a gente ouve falar de hacker nesse mercado, mas nunca a gente não tem uma história de ninguém que foi bem sucedido em corromper a blockchain do Bitcoin. E essa segurança muito forte é um dos atrativos. Entender como isso, por que ele é tão robusto assim, como que ele foi desenhado para ser. Acho que esse é um primeiro ponto, porque sem a gente entender essas propriedades da tecnologia, a gente vai tentar atribuir propriedade que ela não tem, como falar que é instantâneo uma coisa que não é. Né? E entendendo as propriedades da tecnologia, a gente começa a ver caso de uso mais interessante, em vez de sair atirando para tudo quanto é lado, achar que blockchain vai resolver tudo. Assim, quando eu falo às vezes para as pessoas, olha, a gente tem um esforço grande de tokenização, a gente vê várias áreas onde a tokenização pode trazer ganhos, vê várias áreas onde ela não pode trazer ganhos. Né? Por exemplo, ela ainda não está aprimorada para algumas áreas. Né? Por exemplo, pagamento instantâneo como Pix de varejo, de baixa complexidade. Eu não vejo... Para quê? A mensageria tradicional já faz. Essa é uma área onde eu vejo assim, o Pix, inclusive, ele tem lá uma agenda evolutiva até com contrato inteligente, né? Que é uma coisa que a gente costuma associar muito do mundo de blockchain. Para isso, eu não confesso que eu não vejo. Eu vejo assim, olha, tecnologia vigente para aqueles pagamentos, porque o Pix é simples, né? Um pagamento rápido eu não vejo. Para operações mais complexas, que demandam vários passos, vários agentes, aí o Pix não dá conta e não foi desenhado para isso. O Pix é rápido, é barato, ele tem... Por quê? Porque ele é desenhado para uma lógica de pagamento simples. Né? Para isso, eu vejo a tokenização trazendo um ganho muito grande de automação de etapas, enfim. Fases contratuais, contratos de trato sucessivo, cobranças recorrentes, medida de contraprestação, né? Para isso, eu vejo. A área do câmbio é uma que fica uma zona cinzenta que às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Tá? Por que eu digo isso? Porque a mensageria, que é a tecnologia que é usada no mercado de câmbio hoje, a gente já teria condições de interconectar o Pix com outros sistemas de pagamento. Né? Então, em tese, daria. Eu acho que assim, a minha impressão hoje é que a questão do câmbio ela leva esse tempo maior, não por uma questão de tecnologia, mas por uma questão, por exemplo, de países adotarem procedimentos diferentes de prevenção à lavagem de dinheiro. E isso gera um ruído enorme. Padrões de mensagem diferentes. Eu preciso ter um terceiro traduzindo a mensagem de um país para o outro, né? Não é o mesmo. Então, essa área eu tenho minhas dúvidas. E acho que os principais bancos centrais também têm, porque eles costumam investir nas duas áreas. Uma é tentar entender como a mensageria pode avançar,
né? Se vocês olharem na internet, no Banco Central, tem uma agenda evolutiva de Pix internacional. E também tentar entender como, e aí não seriam ativos virtuais, mas como a tecnologia de blockchain pode fazer com que os bancos centrais, naquilo que eles já fazem, façam de maneira mais eficiente. Aí a gente entra no Drex, por exemplo, que é um uso de... tecnicamente não é nem uma blockchain, é uma tecnologia de registro distribuído, né? Mas como eu posso usar isso? Veja, algo emitido pelo Banco Central não é ativo virtual, é uma moeda mesmo, é o real como a gente já conhece, para fazer operações mais eficientes. E hoje a gente está numa fase de testes, então tem vários casos de uso. Assim, muita coisa com tokenização, que acho que é o óbvio, né? O que vem na nossa cabeça é como usar, tentar ter o Banco Central oferecendo moeda para tokenização vai reduzir uma série de fricções que hoje a gente tem na tokenização. Toda tokenizadora vai ter que fazer a perna em moeda do jeito tradicional. Então, talvez tenha um jeito que o Banco Central ofereça, né, traga mais eficiência. E tem também, começando agora nessa nova fase de testes, testes de transferência de moedas também. Acho que hoje o grande gargalo que a gente tem no Banco Central, que ainda não está equacionado, isso ficou público no final da primeira fase de testes, foi a questão da privacidade. Porque a blockchain ela nasce num ambiente onde a gente não tem a privacidade. A blockchain do Bitcoin é pública, todo mundo consegue ver todos os saldos de todo mundo. Eu não consigo movimentar, mas eu consigo ver. E isso para o sistema financeiro não serve, porque a gente precisa de aplicações com sigilo, né? Imagina se um banco sabe o que o outro está fazendo, né? Ou alguém começa a ter acesso, por exemplo, de uma transação complexa de outro, isso dá espaço para manipulação de mercado. Então, hoje, diria que o Banco Central está em busca de uma solução de sigilo. Aliás, o Banco Central do Brasil, quase todos. Quase todos, né, Rafael? Acho que eu vi outro dia, 80% dos bancos centrais estão pesquisando. Tem 4 que já lançaram, mas os casos já lançados são casos... A gente, por compliance, não pode se manifestar sobre política de outros países, mas, assim, em termos de resultado, para falar assim, ficam muito aquém. Eles nascem para fazer o que o Pix faz, mas com resultados assim, de 5%, 2% da população, enquanto o Pix está com mais de 90% da população. Então, não dá nem para comparar. Acho que o Pix faz muito melhor. Então, assim, ainda acho que os grandes casos de uso estão para nascer. Tem vários bancos centrais estudando, a gente também, né? E muita gente envolvida no Banco Central nisso. A gente está falando de contratos complexos, né? Para que fica uma zona cinzenta. Vou gravar stories e vou gravar conteúdos e vou mandar depois para vocês o quão complexos os contratos de comércio exterior podem ser, né? E como é difícil para eles toda vez em que ele tem que fazer uma etapa desse contrato, ele tem que iniciar uma jornada de câmbio totalmente diferente. Então, principalmente com a China, né? E aí, claro, a gente tem o problema de não entender como que funcionam as coisas direito lá, mas na China é muito comum que o importador ele nunca consiga fazer o pagamento pós-embarque, mesmo se ele já tiver um relacionamento de zilhões de anos com aquele fornecedor. O máximo que ele vai conseguir é 30% depois do embarque, 70% antecipado. E aí o seu João, que está entrando nesse mercado agora, que é o cara que já tem um meio de pagamento, a loja dele do e-commerce já recebe na IP, ele já está fazendo tudo bonitinho, eu não consigo desenhar para ele e falar, legal, seu João, agora o senhor tem que tirar esse dinheiro da conta da IP, o senhor tem que passar para uma conta corrente, que pode ser essa que vai ser debitada os reais. Aí você vai fazer um pagamento antecipado pro outro lado do mundo. Aí confia, viu? Confia que você vai pegar o Swift. Confia, seu João. Vai pegar o Swift, vai mandar pro chinês. O chinês vai mandar... Verdade, tá? É assim mesmo. O chinês vai mandar alguém no porto. Aí o cara vai liberar o container. Aquele container vai entrar, vai chegar aqui, viu, seu João? Aí depois você pega essa informação da DI, passa pro banco pra ele vincular, porque pagamento antecipado é surreal. Isso que é o nosso maior parceiro comercial, né? Sim. Não tô fosforilando sobre soluções que ajudariam uma pequena... seria um avanço, assim, absurdo se a gente pudesse ter um contrato de trato sucessivo e junto desse contrato, já também agora dando um delírio, né? Que já fizesse um hedge, já fizesse uma trava ali na hora. Pô, você vou fazer o contrato com 3, 4 tranches, que é mediante fornecimento, que é com o mesmo fornecedor. O compliance já viu lá o tripé, tá em fundamentação econômica, tem identificação das partes, tem capacidade financeira. Pô, por que eu tenho que toda hora ficar entrando, cotando? Por que isso já não sobe
solta uma ordem só. Ó, vai mandar 25% em tal data, 25% mais tal data, 50% quando ele me apresentar aí no smart contract o número do conhecimento de transporte para eu ter certeza que essa mercadoria embarcou. Pô, é para isso que vai o câmbio. Para mim, assim, pode ser uma zona nebulosa, é cinzento ainda, é nebuloso, é difícil. Talvez a gente nem esteja no mercado quando isso já esteja 100% aprimorado, né? Porque são muitos países, como o Rafael bem disse, mas é o caminho, Rafael. Para mim, eu não vejo como dar ré. Não, vamos voltar aqui como é. Não vai. Só vai melhorar. A minha dúvida nesse caso que eu falo é o seguinte, por exemplo, o Smart Contract eu também acho fantástico. Porque mensageria também, que é o que se usa, né, o padrão, ele também pode ser usado, você pode usar contrato inteligente nisso. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. O que a mensageria hoje não acomoda porque um contrato inteligente em si é bem simples, né? É a composição de diferentes contratos inteligentes. Que isso nas soluções de blockchain a gente consegue fazer. E aí tem também, assim, tem coisa que não tem resposta hoje. Uma dúvida que eu tenho mensageria não faz isso porque a tecnologia não dá conta ou porque não foi desenhada para isso e daria para ser como... Então, essa é uma dúvida que eu tenho e que acho que tem uma discussão sobre isso. E a outra, que o que a gente observa nos bancos centrais estão testando tecnologia de blockchain e que é uma questão que a gente sabe que tecnologia hoje eu falo que não tem, mas pode vir a ter. Toda solução que fica mais complexa, a escalabilidade ela deixa de existir. Sem dúvida, reduz. Então, essa é uma, digamos assim, uma lição de casa para o mercado. Quem conseguir encontrar essa solução que dê escalabilidade para contrato inteligente mais complexo composto, vai levar mercado. Vai. Porque isso é o que hoje, assim, é o grande passo que, na minha opinião, está faltando para a gente conseguir trazer utilizações mais economicamente eficientes de blockchain, né? Porque acho que a gente viu isso na primeira fase do Real Digital. O relatório ainda não foi publicado, mas a gente já tem algumas declarações. Assim, o sigilo foi um grande problema. Para dar sigilo, eu perco muito desempenho nessas outras áreas, que para mercado financeiro, mesmo que não seja pagamento de varejo, não dá para eu reduzir a escalabilidade a quase nada. Ele precisa ter uma escalabilidade, uma velocidade. Né? Sim. E, ao mesmo tempo... não vai abrir mão do sigilo. Então, é a pedra angular do sistema, não só da gente, né? Eu acho que de tudo, né? Não tem como. Eu não queria ser a Amazona do Apocalipse, mas nós estamos nos aproximando do final. Então, você pode Deixa eu fazer uma fogo no parquinho, então, nem tirar tradicional. Vai lá. Consulta pública 109, 110 e 111. O mercado ficou alvoroçado. Meu Deus, Evandro, mas faltam poucos minutos pro final. Só essa aqui. Só essa. Eu queria ouvir a sua opinião, como a gente já falou desde o disclaimer. Eu arrumei umas brigas aí, a Rô também lá, porque... as pessoas ficaram alvoroçadas e a gente tá falando do Banco Central no meio, né? Então, até usei o termo, não dá para dar cavalinho de pau em transatlântico e falar, vamos ser totalmente libertários e vamos, né? E o que você acha, né, ô Rafael, sobre essas consultas públicas e o caminho que o Banco Central tem tomado para a implantação das prestadoras de serviço de ativo virtual, a utilização da stablecoin no mercado de câmbio, e enfim? Eu acho que a palavra que eu usaria para consulta pública é ousado, digamos. Por quê? Eu comentava isso em aula quando a gente só tinha lei e comentava com meus alunos, olha, a lei é bem simplesinha, ela é uma lei bastante principiológica, ela não entra no detalhe. E aí a gente discutia algumas questões, que caminhos o Banco Central podia adotar. E eu falava, cenário A, cenário B, a consulta pública, claramente, ela adotou o cenário mais ousado, de regulação, assim, estressando ao máximo os pontos da lei. Um exemplo fácil de entender é a segregação patrimonial, né? Que a maioria das prestadoras administram recurso de cliente, custodiam recurso de cliente. Houve um debate legislativo e a Câmara decidiu por não incluir a obrigação de segregação patrimonial na lei. Né? Eu assisti o debate, foi um debate bastante pobre, diria. As pessoas, coisas que eu ouvi assim, sistema bancário não faz segregação patrimonial, porque eles confundiram com função de criação de moeda. Quando eu vi isso, falei, nossa, vou falar para meus colegas... Nossa, que bom que você abordou esse tema de bastante pobre, porque a minha briga justamente é essa. Não venha discutir coisas pobres, venha discutir para frente, exato. E o pessoal melhor de mercado já faz segregação patrimonial. Sim. E assim, eles sabem o quanto é difícil concorrer com quem não faz, porque vai oferecer maravilha.
Mas, de todo modo, foi decidido pelo legislador. Assim, quando o pessoal falou que o sistema bancário não faz, obviamente, o sistema bancário faz. E se não fizer, vai lá e denuncia, porque aí é um problema Porque sério. temos um problema. E aí, na consulta, por exemplo, o Banco Central foi bastante prescritivo nessa parte. Gosto bastante da proposta, não vou também... Né? Mas era o ponto que eu falava, olha, é o cenário onde o Banco Central vai estressar mais. Mas é uma consulta, o mercado vai poder trazer suas críticas, tanto no mérito, se às vezes você pode falar, olha, é muito legal, mas não dá para fazer. Quanto na parte jurídica, olha, não tem base legal. Embora, no caso da segregação, eu sei que tem interesse de quem é mais sério do mercado e tem projeto de lei para se incluir, né? Acho que isso já existe. Mas ela vai, assim, em coisas que eu lembro que eu abordava, assim, por exemplo, qual é o dever que alguém tem de explicar ao cliente o risco que uma bifurcação vai causar? Que é uma coisa super específica desse mercado, né? Bifurcação é quando a blockchain é atualizada. Eu sei que assim, o público tem gente que às vezes não... Blockchain, como ela é descentralizada, tem gente que atualiza numa blockchain, tem gente que atualiza na outra, e aí gera uma divergência de qual é a blockchain verdadeira. E isso pode trazer volatilidade de mercado e tal. Obviamente, quem oferece o serviço não é responsável por isso, mas a norma até obriga a ter um disclaimer sobre isso, sobre qual é o direito da pessoa, o que pode acontecer. É um nível de detalhamento bastante elevado, né? E em várias partes. Acho que o pessoal fixou muito em requisito de patrimônio, que eu acho que é o menos. Eu acho que quando a gente olha em regras de negócio é algo muito ousado, mas a função da consulta é isso, põe lá para bater. E aí vocês são do mercado, me explique como não dá para fazer isso, como isso pode ser inviável. Então, eu já acho que é positivo. Primeiro, não foi uma consulta. Acho que o banco seguiu a cartilha de melhor prática normativa. Primeiro, vem uma consulta sobre regra de negócio sem ter norma. E a partir daí eu faço. Eu, inclusive, como cidadão, eu queria tomar um tempinho para fazer algumas contribuições. Não estou conseguindo, né? Professor, final de semestre, não sobra tempo para nada. Sim. Mas eu queria também fazer algumas sugestões lá, tem algumas coisas até de técnica, né? O contrato inteligente define como contrato, e aí não é contrato juridicamente, então algumas sugestões até de melhoria, mas acho que foi bastante ousado. Essa da regra de negócio, né? A de câmbio, essa é interessante porque é o seguinte, essa é uma dúvida também que existe nos fóruns que a gente participa, o quanto o cripto traz de vantagem, o quanto ele traz de vantagem por não ser regulado. Então, tem uma questão de arbitragem regulatória de mercado de câmbio tradicional para mercado cripto que está em aberto. E isso para o Banco Central é bastante crítico, isso a lei também é bem específica, né? Porque a ideia não é que alguém use cripto porque é menos burocrático, mais barato para prevenir lavagem de dinheiro. Isso tem que estar bem alinhado de uma coisa com a outra, né? Eu acho que a de câmbio foi até... Eu não sei, pelo menos na minha bolha ela repercutiu menos. Eu achei ela mais ousada em termos de procedimento do que a de regra de negócio. A de regra de negócio, a impressão que eu tenho... Eu não vou citar nome para não fazer propaganda de ninguém, mas o pessoal que é mais sério desse mercado ou que acho que está mais consolidado, tem uma governança mais robusta, deve ter gostado. Talvez eles critiquem assim, vai falar que está muito pesado, mas no fundo eles... Eu já até imagino o nome, porque sim, está bem feliz. Está bem feliz porque é muito difícil quando você trabalha sem a regulação ainda e trabalhava sério, buscando por analogia outros conceitos e sempre se espelhando na analogia do câmbio, sempre. Que era uma mais complexa. Que era uma mais complexa. Olha, então, vamos olhar aqui para câmbio, porque câmbio eu tenho que identificar as partes, porque câmbio eu tenho que identificar a origem dos recursos, porque eu tenho que entender a fundamentação econômica dessa movimentação. Vamos olhar para isso enquanto não temos e vamos fazer no mínimo isso. E partiu muito dessas empresas sérias essa provocação ao Bacen, tipo, olha, temos que regular, temos que colocar, mas tem que ser sério. Não pode ser bagunçado, né? Porque daí como que eu vou competir com quem está vendendo isso como uma solução para garantir a não identificação das partes, garantir que você não tenha que fazer prova da sua capacidade financeira e garantir que você faz o que você quer porque é seu. Eu não quero defender esse discurso, quero defender o discurso do que não. Você tem que estar inserido dentro do contexto da regra do sistema financeiro, né? De tudo que a gente já conhece, para abrir uma reles conta corrente num banco,
eu não quero vender a capa do Harry Potter para essas pessoas, da invisibilidade. Não quero dar invisibilidade para o negócio, eu quero dar visibilidade para o negócio e trazer como uma alternativa, sim, para países desligados da rede Swift ou para whatever. Eu quero, a volatilidade da moeda tá muito alta, vou lá e quero pagar com outro meio. Tudo bem. Então, foi muito comemorado, sim. A de câmbio, viu? É difícil você ser sério no mercado quando tem um picareta oferecendo o que você não vai oferecer. Muito. Que você... prevenir lavagem de dinheiro é um negócio que custa muito caro. Custa. E aí quem faz isso direito... É uma briga. A gente que é do mercado, a gente que é sério do mercado, a briga é essa. Mas o custo regulatório só aumenta, né? E você precisa me dar mais produto. Eu não posso ficar vendendo apenas câmbio pronto com custo regulatório semelhante, você me cobrando o que me cobra de um banco, lá os 4 maiores bancos, né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas se bobear, Rafael, até sistemas são os mesmos. Só que é pesado para quem faz 7, 10 milhões de receita, quem faz 50, 70, né? Existe uma diferença muito grande. Então, eu, pelo menos, venho de uma escola onde eu quero mais é que o pau tore. Eu quero mais é que venha lá, que venha PA, que venha porrada em quem faz errado. Porque é só dessa forma que fica competitivo para todo mundo. Porque se eu que sou séria, você que é sério, o fulano é sério, meia dúzia fazem, o outro fala, não, fecha comigo aqui, que comigo eu te garanto que você não aparece, que você não tem que apresentar. Porra, aí é de lascar, né? A impressão foi a do Rafael também. Os sérios já puseram esse custo. Desde o início. Eles replicaram modelos do câmbio de IP e já foram, então eles já estão bem próximos. Tem um que nem, vou citar aqui, esse pode estar aprovado. O mercado Bitcoin tem uma instituição de pagamento aprovada. Sim. Ele já conhece o mundo regulado, né? Sim. Exatamente. Esse eu posso citar porque está no site do Tá Banco no Central. site, todo mundo sabe. Não, e vou te falar que, pessoalmente, sei que é o barro que formou aqueles profissionais. Então, eu dividi trincheiras do mercado financeiro com alguns dos profissionais que lá estão, quando a gente vendia o VR para comer uma vez por mês no melhor lugar da Faria Lima. Olha, vamos comer chiques aqui. Faz muito. Então, sei que são pessoas que não estão nesse mercado à toa, não montaram o que montaram, não estão consolidados. Fabrício Tota, que é um cara que montou o home broker da Socopa, é um cara crítico pra caramba, mete o pau e quer mais que o pau tore. Eu vou mandar esse episódio pra ele, só pra ele ficar feliz. Tota. Que eu mandei um beijo pro Tota. André Golfinha também lá. O homem que reclama dos cafés da Faria Lima. Não, fala que ele não toca, é muito Tota caro. Eu encontro em vários eventos também. Porque a bolha é a mesma, né? E ele é o crítico ferrenho de facilidades. Não, eu não quero facilidade. Eu quero que todo mundo tenha a mesma... Exato. Vem a régua todo mundo pra cima, não? Porque você melhora o mercado, gente. Sim. Né? Melhora pra todo mundo, pro cliente, né? Pro Bacen não ficar infernizando coisa que não tem sentido. Não, bota pra infernizar quem tá fazendo coisa errada. Eu acho que é isso. Eu acho fogo no parquinho, porque quando começam a vir perguntas, eu fico, meu Deus... Olha o nível da pergunta da pessoa batendo na consulta pública. Não leu a lei. Você tá atendendo alguém? Sério Seu Jesus. Eu falo, pessoal, leia, porque as respostas também ficam lá públicas. Né? Tem umas que você fala, a pessoa não tá entendendo. Não tá entendendo. Tem as piadistas também. Tem. Mas tem alguns que você fala assim, não, é sério mesmo? Problema de interpretação de texto seríssimo. Seríssimo. O professor deve passar mal, né? Você sabe que a gente, quando vai... Eu já tive normas da consulta, a gente tem que responder ponto a ponto. Às vezes a gente divulga... Tem umas que a gente não sabe nem por onde começar. Tem pé em cabeça, Rafael. Conversa esquizofrênica. Você fala, o que eu respondo aqui agora? Porque tem umas assim, a pessoa achou que esse artigo queria dizer isso, a gente fala, não, mas isso está em outro artigo, é simples até. Tem o que é totalmente jocoso, a gente nem responde, porque não tem sentido. Tal. Uma primeira que era assim, eu não sei o que para resolver o patrimônio da Janja. O que a Janja tem a ver? Gente, aí essa daí você nem responde. É lógico. Agora tem umas que você fala, a pessoa não entendeu nada. Se o pessoal quiser acompanhar seu trabalho, você tá no LinkedIn, onde você está, Rafael, que o pessoal te seguir tuas ideias aí. Eu tô no LinkedIn, né? Eu sou meio low profile em redes sociais, assim. Instagram eu tenho, mas não é nada de trabalho. É só foto minha da minha gata, que eu tenho uma gatinha pequena. Acho que é LinkedIn mais onde a gente posta esse tipo de coisa, né? Eu tenho um blog, que é blog do Bianchini, mas faz tempo que eu não posto por absoluta falta de tempo. Não sei por quê, né? Tá desorganizado, Rafael. Uma pessoa que coisa, dá aula. Né? Não sei por quê. E com essa coisa de cripto aumentou muito Sem a minha dúvida. carga de aula, né? Então eu tinha...
quando veio, a GV teve uma reforma de grade, minhas matérias, algumas deixaram de ser obrigatórias. Eu falei, agora vai dar tempo. E aí veio as matérias de cripto, que a primeira expectativa era assim, pediram para oferecer 2 turmas, eu falei, cara, não vai formar uma, não sei o que vocês estão pedindo. Mas eu falei, tá bom, 2 turmas lotadas. E ela vem lotando, então assim, acaba dando muito. E esse ano eu resolvi cursar chinês também. Você falou de que China. interessante, Que Rafael. É bom para ter uma coisa para preencher um pouco o tempo vago, né? Mas assim, você falou da China, né? Me incomoda. Nosso maior parceiro comercial, a gente precisa deles mais do que a gente. Sim. O agro, que é um setor super dinâmico, depende muito da China. O que a gente sabe de China? Nada. Nada. Assim, agora eu vou estudar esse negócio, vou aprender, ainda tá ruim, mas ainda vai melhorar. E como você tem bastante tempo livre, eu acho que você dá conta rápido, viu? Acho que vai ser tranquilo. Eu vou falar. E tem um livro, né? Eu recebi ontem o Novas Fronteiras do Sistema Financeiro, né? Isso, exatamente. Você tem um capítulo lá. É o capítulo 1. Eu tive a honra de abrir falando legal. sobre tecnologia de registro distribuído, que é a essência daqui, né? Trazendo as grandes questões. Porque às vezes o pessoal acha que blockchain é uma coisa só, e ela tem uma diversidade enorme, né? E até é legal comentar sobre isso, que eu até esqueci, a gente vai falando tanto, né? E não tem tecnologia certa e errada, tem tecnologia que atende a alguns usos, outras não. Então a gente fala assim, a publicidade é bom ou ruim? Depende, tem coisa que precisa ser pública. Registro de imóveis, né, que sempre tem que ser público. Se não for público, temos um problema. Sim. Por outro lado, o contrato, não precisa ser só no sistema financeiro, demanda algum sigilo, porque envolve segredo comercial, tal. Então, mesma coisa com blockchain. Blockchain é pública ou privada? Depende do uso que você dá. E aí é legal também porque no artigo eu exploro um pouco isso. Falo, olha, tem soluções diferentes para usos diferentes. A gente vai ver de tudo quanto é tipo, porque tem que ser... não tem uma resposta única, qual é a blockchain do futuro, né? Então, é isso. E é um projeto muito legal, feito pela professora Rúbia, da UFMG, que ela traz gente, né, especialista de tudo quanto é a área, para discutir esses temas de pagamento instantâneo, Drex, tudo mais, e das aulas sai o livro. Então, fica um negócio muito legal. Eu... também comecei a ler os artigos dos colegas e falar, olha, tem referência da ideia de pesquisa nova. Que legal, que legal. Bom, meu amigo, chegamos ao fim da 2ª temporada. Rafael, super obrigada pela sua participação. Ficamos bem honrados de fechar a 2ª temporada com esse assunto, já dando um gostinho do que virá pela 3ª. Renovada? A 3ª vai ter? Vamos ver. Vamos ver, não é assim. Deixa o pessoal ficar criar aquela expectativa que é boa, né? Muito obrigada. A gente sabe que a sua agenda é dificílima. Então, super obrigada mesmo de você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a honra de fechar o ano. Fechou em grande estilo. Obrigada, Evandro, meu Minha amigo. Amiga, mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigada a você também que ficou aqui conosco na 2ª temporada do Câmbio Desligo. Rafael está no LinkedIn, eu e o Evandro no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. O Evandro em eventos, que o Evandro não trabalha, ele só vai em eventos. Só vai, pessoal da 3, pessoal da 3 tem que abrir o olho com isso aí, porque trabalhar mesmo que é bom, nada. Eu não, chefe, já tô indo, já tô indo, tá bom? Eu também, tá? Vou trabalhar agora. Então tá bom. Beijo pra vocês, pessoal. Até a próxima temporada e Câmbio Desligo.